A gente vai falar um pouquinho hoje de direito real e direito pessoal e um pouquinho sobre propriedade, origem, enfim, é, pontos mais gerais, tá? Então ahn, a ideia hoje é dar uma explanação mais geral temática, tá? Então, obviamente que a gente tem um caminho aí é, com muito conteúdo, tá? Então a gente não vai se ater muito a gente vai falar um pouquinho da parte, né, da visão filosófica da propriedade e tal, mas a gente vai passar, vai indicar. Então, na verdade, a gente vai pontuar e indicar para vocês, é, para que depois vocês complementem aí se achar necessário, tá? Vamos lá, coisas, né? Então a gente tem lato sensu, coisas derivadas e originárias, tá? Então, o que são derivadas? Vem através de contrato, tá? E originário através de captura. Então inicia-se com a posse e ao final, né, com a uso capião. São algumas terminologias que podem ainda inicialmente haver dúvidas, né? Mas a gente vai trabalhar depois detalhadamente, tá? Então, quando nós vamos falar muito de posse e propriedade. Então, quando nós falamos de posse, é, a permanência tal gera os direitos e depois ao final a usucapião, que tem vários formatos. A gente vai depois trabalhar todos os formatos da usucapião, que é uma aquisição originária, né? É, é, através da prescrição. A gente chama prescrição aquisitiva, né? Então, após determinado tempo, né, você tem a possibilidade de se tornar proprietário via uso capião, tá? Então, e a derivada, como eu coloquei, você efetua a compra, né? Vou citar um exemplo: um imóvel ou um móvel, ou qualquer coisa móvel, um livro, alguma coisa desse tipo, tá? Então, em regra geral, são coisas corpóreas, tá? Vou trabalhar gênero e espécie, né? Então, a coisa como gênero é externo, a exclusão ao homem, né? Tal. Não estabelece essa relação de proximidade ao homem. Coisas apropriáveis, né? E coisas que não se pode apropriar, tá? De maneira geral, a doutrina trabalha mais com bens, coisas apropriáveis, que eu vou colocar para vocês aí, aqui abaixo, né? Então, mas se vocês buscar de maneira geral, vocês vão encontrar na literatura dizendo que o ar é coisa não apropriável, tal, enfim. Mas de maneira geral a gente trabalha com coisas apropriáveis, né? Aí a gente vai trabalhar com bens, que é espécies, né, coisas apropriáveis, lá, que são imóveis. Está lá no artigo 79 do Código Civil. Eu só vou pontuar, porque vocês já passaram por isso, tá? Então, lá, o que são bens imóveis, né? O solo e tudo é quando se incorporar natural ou artificialmente, tá? Então, são, no caso, bens imóveis. Bem móveis, né, são móveis, os bens suscetíveis, né, de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômica, né? E aí a relação de bens móveis, vocês vão encontrar fungíveis, infungíveis, consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos. E nós temos bens principal e acessório, tá? Então, como eu disse, eu não vou detalhar, que vocês já passaram por isso, né? Então, está lá no artigo 82 do Código Civil. E os bens públicos, né? Que são bens de domínio nacional, pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno, né? E aí os demais são particulares, né? Então, todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens, dentro da visão de parte da doutrina, que entende que a gente tem bens também que não se pode apropriar. Eu vou mostrar para vocês o caminho que nós vamos tomar durante esse semestre, né? Então, nós estamos trabalhando com o livro 3, a parte especial. Nós vamos trabalhar do artigo 1196 ao artigo 1510-E, tá? Então,
é um trabalho bastante extenso. Eu dividi aqui por títulos e sessões, e, enfim, para que a gente consiga entender um pouquinho, até por conta de que esse material acho que é importante depois, numa segunda etapa, quando vocês realizarem os trabalhos lá que estão sendo propostos no segundo bimestre. Tá? Então, estamos lá. No título 1, nós vamos trabalhar posse, né? Então, nós temos lá capítulos de 1 a 4. Nós vamos delinear e vamos, inclusive, utilizar um bom tempo aqui do nosso trabalho. A partir da próxima aula, a gente já entra em posse para trabalhar todo o detalhamento de posse. E aí nós vamos trabalhar do artigo 1196 a 1224. Na sequência, a gente trabalha direitos reais, que é um capítulo único, do artigo 1225 a 1227. Hoje a gente já pontua algumas coisas em relação a isso. Propriedade, depois a gente vai ter uma extensão de propriedade, que são 10 capítulos, do 1228 ao 1368F. Tá? Então a gente vai delinear todos os pontos relacionados à propriedade. O que nós trabalhamos especificamente, praticamente nesse primeiro bimestre, né? Na verdade, a gente sai do 1196 e chega ao 1368F, delimitando posse, discutindo com aprofundamento maior os direitos reais e a questão da propriedade. Tá? Então, posse e propriedade, mais especificamente, né, a gente tem um aprofundamento para que vocês consigam depois trabalhar os outros direitos reais, né, superfície, servidões, enfim, aí vocês têm uma sequência. A gente segue depois, já numa segunda etapa, que vocês aí sim já começam a apresentar os trabalhos. No título 4, a gente começa a trabalhar direito de superfície, que é a superfície. Vocês vão encontrar o direito de superfície no Código Civil, como está aqui, no 1369 a 1377, como vão encontrar também no Estatuto da Cidade, que se refere ao direito de superfície. Tá? No título 5, servidões, né, com 3 capítulos, que vai do 1378 a 1389. Tá? O título 6, usufruto, nós temos 4 capítulos, 1390 a 1411. Nessa etapa, quando nós tivermos já trabalhando essa etapa, os senhores já estarão fazendo aquelas apresentações de seminários. Então é importante que vocês introduzam esses capítulos, enfim, e sessões que vão surgir um pouquinho à frente. Tá? No título 7, uso, 1412 e 1413, uso é um instrumento jurídico também pouco usado. Enfim, tem algumas coisas no Código Civil, algumas coisas que vieram para o Código Civil de 2002 que, na verdade, terminaram sendo instrumentos instrumentos que foram e continuam sendo pouco utilizados. Habitação, 1414 a 1416, direito do promitente comprador, 1417 e 1418, penhor, hipoteca e anticrese, tá? Também com 4 capítulos, 1419 a 1510. Direito de laje também é um instrumento novo, tá? Bem interessante, que possibilita, num único local, nós termos mais de uma propriedade, do artigo 1510A a 1510E. Né? Também nós vamos passar por direito de laje. E aí, fazendo um resgate, tá? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos esmiuçar um pouquinho os títulos e os capítulos para que a gente consiga entender. Então, estamos lá. Título 1, da posse, né, 1196 a 1224, então lá os capítulos, né, então a gente vai trabalhar posse, classificação, aquisição da posse, efeitos da posse, perda da posse. Né, então são os itens que nós vamos trabalhar dentro dos 4 capítulos do título 1, que é posse. Tá? Na sequência, a propriedade do título 3 e os seus capítulos. Né, então a gente vai falar propriedade em geral,
a propriedade em geral, a propriedade ela está no 1228 a 1368F. Então a gente vai tratar propriedade em geral, e aí as seções 1 e 2, né? Aquisição da propriedade imóvel, e com 3 seções, e aí a gente tem a uso capião, registro, a seção, a gente vai detalhar cada ponto desse, né? Aquisição da propriedade imóvel, né? que são distintas, então 4 capítulos, né? Também aí volta a uso capião, ocupação, tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão e adjunção. No capítulo 4 a gente trata da perda de propriedade, e no capítulo 5 a gente trabalha direito de vizinhança com as suas seções, abaixo isso, com as suas seções, tá? De 1 a 7, uso normal, árvores, passagem, cabos, enfim, direito de vizinhança é muito importante, tá? Para a área jurídica, porque na verdade aí sim é bastante utilizado essas discussões dentro do campo judicial, né? Enfim, essas relações de vizinhança elas têm uma série de conflitos, né, que a gente precisa detalhar e tentar mostrar um pouco para vocês. Depois a gente vai para a propriedade. Propriedade está lá do 1228 a 1368F. Condomínio geral, tá? Então a propriedade lá com seus capítulos, né? São 10 capítulos. Condomínio geral tem 3 seções, né? Como o condomínio voluntário e necessário, tá? Então vocês já vão trabalhar isso em seminário. Capítulo 7, condomínio edilício, né? O condomínio edilício que vem para o Código Civil em 2002, tá? Ele estava em lei específica anteriormente, então ele tem lá quatro capítulos. A gente vai trabalhar disposições, administração e extinção, condomínio também de lotes, como é que funciona. Também chega como veio agora para o Código Civil recentemente, né? dentro de uma lei que foi criada para resolver as questões de regularização fundiária nas cidades. Condomínio em multipropriedade, também com 6 seções, né? Como ele funciona, instituição, direitos e deveres, transferência, administração, né? Disposições específicas relacionadas ao condomínio em multipropriedade. Então nós temos aqui 3 capítulos falando de condomínios e condomínios de maneira específicas, né? Então que vocês vão trabalhar propriedade resolúvel, né? E propriedade fiduciária também, que a gente vai fazer o detalhamento. Fundo de investimento lá no capítulo 10, a gente vai perpassar por esses capítulos, né? Não vamos ter um aprofundamento maior, mas assim, a partir do momento que vocês integram lá os outros capítulos, vocês vão entender de maneira muito mais tranquila esses capítulos finais aqui, tá? O que é importante, tá, que vocês, principalmente reitero, né, relacionado ao trabalho que nós vamos realizar de seminários, que vocês vão apresentar, é bem interessante que vocês entendam, né, esses processos, né, do capítulo, as sessões, enfim, para vocês, né, trabalharem quando realizarem os seminários, né, vocês façam essas distinções e fracionem, né, a temática, pontuando aí, né, todas as questões que são essenciais para as discussões. Obviamente eu vou acompanhar e a gente fica à disposição aí para esse acompanhamento, tá? Bom, pessoal, eu vou pontuar o direito real, né? Nós precisamos entender. Eu vou fazer uma relação de direito real e direito pessoal, né, para que vocês consigam entender essa distinção, que eu acho que é importante, né, para que a gente não misture o direito das obrigações, né, que vocês já passaram esse, que a maioria
mesmo porque o direito das obrigações antecede, né, as coisas. Então, creio que quem está lá na, no seu currículo, lá, acompanhando o seu currículo, deve ter passado pelo direito das obrigações, mas então essa distinção é importante para que a gente consiga entender, né? Então, qual é a natureza jurídica do direito real? Poder imediato e direto do homem sobre a coisa. Então, a gente está trabalhando, nós estamos falando de coisa, tá? Então, relações, não há relações entre pessoas, tá? Então, eu tenho a propriedade imóvel ou imóvel, tá? Então, eu tenho lá a casa, eu tenho o carro, eu tenho, enfim, o livro, eu tenho uma coisa efetivamente, tá? O senhorio extrai vantagens próprias, tá? Então, na relação locatícia, enfim, tem que é a locação de imóveis, é o aluguel, né? Então, ele tem... E aí, né, a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente também como você pode estruturar o que está um pouquinho abaixo aqui, coisas alheias, tá? Então, é algo externo, né? Então, erga omnes, poder dominante do sujeito sobre a coisa. Isso vai ficar um pouquinho mais claro, eu vou falar um pouquinho mais à frente, é a relação do direito pessoal e do direito real. Porque, veja bem, o direito real, a gente tem lá o sujeito ativo, o sujeito passivo, então nós temos uma relação definida, tá? Enquanto que no direito real, né, nós não temos essa relação definida, tá? Então nós temos, por exemplo, uma propriedade, um imóvel, por exemplo, tá? Você você pode se defender, né? Se eventualmente houver ocupação, invasão, enfim, qualquer coisa desse tipo, se você sofrer alguma coisa relacionada àquela propriedade, tá? Então qualquer um, né, que eventualmente venha criar o conflito em relação à propriedade, tá? Então eu não tenho a relação pré-definida, que é a relação contratual. Então veja bem, dentro do direito pessoal eu tenho o José e o Manuel, tá? Que é definido. Então a gente vai tratar, por exemplo, o Pedro não vai poder estabelecer, não vai poder ingressar nessa relação, tá? Já enquanto no direito real, né, qualquer um desses que vier, né, eventualmente violentar o meu direito, eu tenho eu tenho que praticar a defesa, eu vou praticar a defesa, tá? E aí vai dar posse através dos instrumentos, né, das ações possessórias ou através da propriedade, né, que são as ações relacionadas à propriedade, tá? E aí nós temos as coisas alheias, tá? Então, na verdade, o dono é titular, mas eu atribuo a fruição ou garantia, né, que é o direito penhor, hipoteca, enfim, a uma outra pessoa, tá? Então, ao usufruto, enfim, a gente tem direito sobre coisas alheias. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho direito real e pessoal, algumas diferenças, né? Então vamos trabalhar um pouquinho isso. Direito das coisas é uma coisa, tá? É móvel ou imóvel, uma relação direta e imediata, né, entre o titular daquela coisa, tá? Então, nós temos o objeto, nós temos o domínio relacionado àquela coisa, tá? Enquanto o direito das obrigações, tá? Tá aqui atos de uma pessoa humana, tá? É uma prestação humana, tá? Então eu tenho dois sujeitos, né? Um titular credor, que é o sujeito ativo, um titular devedor, que é o sujeito passivo, onde o sujeito ativo, né, pode exigir, né, do sujeito passivo. Então eu tenho uma relação contratual especificamente, né? Então essas duas, e aí que eu coloquei, o terceiro não entra nessa relação, tá? Então são a relação específicas dentro do que está estabelecido no contrato, tá? Então eu me comprometo, eu pretendo vender e efetuo a venda de um imóvel, tá? Então o José vende um imóvel via
através de um contrato de compra e venda. Depois, obviamente, essa compra e venda de imóvel vai se encerrar no registro de imóveis. Mas nesse contrato, tá, eu sou obrigado a entregar, então está lá pré-estabelecido o formato que eu vou entregar, né, este imóvel, e o sujeito, o credor, é obrigado a efetuar o pagamento. Tá? Então, se eu não entregar esse imóvel, né, eu vou estar cometendo uma infração contratual, e se a pessoa não efetuar o pagamento, tá, inclusive no contrato me possibilita restituir o bem, alguma coisa desse tipo. Tá? Então é importante que vocês entendam isso. Tá? Então, mostrar um pouquinho das características, né, que eu acho que é importante. A gente tem a incidência, né, direta e imediata do titular sobre a coisa. Né? Então, aí eu estou falando sobre todos os seus aspectos do domínio. Né? Enfim, o direito real, em algumas situações, tem esse desmembramento, né, que no caso das servidões. Né? Então, a gente tem a servidão de passagem, o usufruto, por exemplo, né, quando um terceiro, né, vai utilizar. De qualquer maneira, o domínio, né, é direto da propriedade em sentido estrito. Tá? Então, eu tenho a relação direta, né, com a coisa, tanto móvel como imóvel. Aí, na relação pessoal, eu tenho o contrato, né, que vai me estabelecer, vai estabelecer a condição do sujeito ativo, sujeito passivo, qual é o objeto do contrato, como ele vai ser, enfim, tem uma série de critérios que a gente vai, um pouquinho à frente, vai ficando um pouco mais claro, a gente vai definindo. Tá? Então, como se pratica a defesa dos direitos reais? Né? A gente tem ações reais, né, que é reivindicatória, está lá no artigo 1228, depois à frente eu vou mostrar para vocês o artigo 1228, né, que estabelece o quê? Né, você, como proprietário, você pode usar, gozar, dispor e reaver. Tá? Então, são as condições plenas da propriedade. Tá? Quais outras defesas dos direitos reais? Eu vou falar aqui de algumas ações que depois, obviamente, a gente vai defini-las mais especificamente. Né? Ação demarcatória, quando eu tenho problema de demarcação, a divisória, né? Quando eu tenho problema da divisão e a propriedade está confusa, retificação de registro também, tá? Então não está definido claramente, né? Em caso de desapropriação, você tem a defesa, enfim, você tem a exclusividade, né, do direito e também a condição de oponibilidade erga omnes. Tá? Então, veja bem, aqui qualquer um que violentar o seu direito, tá? Você tem como se defender pelas ações reais. Tá? E até eu vou mostrar um pouquinho à frente também, tá, os princípios, né, dos direitos reais, que você pode, que está aqui no 1228, reaver, né, a sua propriedade a qualquer momento em mãos de quem quer que ela esteja naquele momento. Tá? Independente do que tenha acontecido. E eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Como eu falei, né, a questão do direito pessoal vinculada ao contrato, mais especificamente, para que vocês entendam, né, que aí eu tenho as condições bem definidas de maneira clara, e eu tenho, como eu falei, as condições definidas de maneira clara e as pessoas envolvidas. Né? Então, terceiros não entram nessa relação, diferentemente da propriedade das coisas, tá? Móvel e imóvel, que qualquer um, né, que violentar o seu direito. Tá? Então, não existe um sujeito passivo definido. Tá? Então, eu não tenho a definição. Né? Então, somente caso o José
venha cometer violência contra a minha propriedade e eu posso me defender. Não, qualquer um, qualquer pessoa, tá? Então não tenho pré-definido. Aqui, para mostrar um pouquinho mais claro, tá? Então, o poder, né, que o titular exerce sobre a coisa independe, né, da prestação do sujeito passivo. Foi o que eu coloquei agora, né? Não pode ser erga omnes, qualquer pessoa se torna sujeito passivo desde que ela violente a sua propriedade, né? Que é o que ocorre efetivamente? A coletividade em geral, qualquer pessoa, né? E aí, pensando da seguinte maneira: se não há violação, né, contra os seus direitos, se não há violação contra o titular, né, que estou exemplificando aqui no caso você, né, subsiste, né, uma relação, né, de prestação, de não fazer, ou seja, somente, né, poderá se falar em ofensas ao direito real quando houver uma conduta comissiva nesse sentido, tá? Então, eu estou estático, né? Não há qualquer ofensa, então não há qualquer problema, tá? E à medida que houver o problema, seja, e aí eu estou falando da coletividade, qualquer um, tá? Se torna o meu sujeito passivo dessa relação, tá? Então não tá pré-definido. Bom, no direito real eu tenho no direito real eu não tenho esse sujeito passivo, então qualquer um que venha retirar né, a minha qualquer um que venha violentar o meu direito, tá? Eu vou exercer, no caso aqui, eu vou promover as ações reais. Eu vou me contrapor com o uso das ações reais. Erga omnes, qualquer um que venha, né, qualquer um que violar o meu direito, tá, eu vou me contrapor, né? Novamente, parece que é repetitivo, mas é importante que vocês entendam. No direito pessoal, né, eu tenho pré-definido sujeito ativo, José Barbosa, sujeito passivo, Pedro Barbosa, Pedro qualquer coisa aí. No caso, sendo violado direitos, tá, há uma contraposição, tá? Mas eu tenho especificidade, tá? Então são as pessoas que estão envolvidas naquele contrato, é o objeto que está envolvido naquele contrato, de maneira muito clara, tá? Bom, tá lá então, violação, tá? No direito real é uma ação, ocupação da propriedade alheia, por exemplo, tá? Então alguém ocupou a propriedade alheia, então violou o direito de propriedade, então eu posso promover as ações reais, tá? Obviamente que depois a gente vai verificar as situações em posse, as situações da função social da propriedade, que trabalha algumas exceções, tal. Então a gente à frente vai especificar um pouco mais essas questões. Mas em regra geral, né, existe uma ação na violação. Enquanto no direito pessoal, tá, a violação ocorre pela omissão, tá? Por exemplo, eu teria que pagar a dívida e deixo de pagar a dívida. Então eu sou acionado, tá? Eu cometi uma infração contratual, eu tenho que pagar essa dívida. Eu me omiti no pagamento, tá? Eu deixei de entregar o bem que eu me comprometi a entregar contratualmente, tá? Então há uma omissão, tá? Duração, tá? No direito real são perpétuos, né? Permanente. Ele não se extingue pelo não uso, né? E aí existe a legislação, né, que especifica em lei, né, algumas situações, né, para perda desse direito. A desapropriação, a uso capião através da prescrição aquisitiva, e aí eu vou ter um terceiro que vai
através do modo originário, né, ocupar, ficar em posse em determinado período estabelecido. Por exemplo, a uso capião urbana, que é 5 anos. Então, alguém ocupou, permaneceu 5 anos, ocorreu a prescrição aquisitiva, eu posso requerer a propriedade deste imóvel. Tá? Então, e a perda da propriedade não foi pelo não uso, né? Na verdade, houve aí através da uso capião, né? Alguém através da uso capião, alguém pelo modo originário adquiriu aquela propriedade, tá? Enquanto no direito pessoal, né, isso é transitório, é temporário. O contrato que você estabeleceu é para pagamento do carro, da casa, qualquer outro bem, tá? Você estabeleceu lá, o pagamento é 24, você se compromete a entregar o imóvel em 30 dias, e aí, a partir do momento que você cumpriu esses prazos estabelecidos, então, o que acontece? Obviamente, né, ele se extingue, tá? Então, isso é transitório, existe tempo, tá? Diferentemente dos direitos reais, né? Bom, em relação ao uso capião, no direito real pode, tá? O uso capião, inclusive nós temos vários formatos de uso capião, né? Urbana, rural, prolabore, ordinária, extraordinária, tal. Então, enfim, eu não vou entrar em detalhes agora que nós estamos mostrando, né, que no direito real pode sim ao uso capião, e aí a gente depois vai defini-las a uso capião ela encerra a partir da prescrição aquisitiva, entendeu? Então, por exemplo, eu vou exemplificar para vocês, voltando ao uso capião urbana, passados 5 anos, né, eu posso me tornar proprietário, tá? Desde que eu comprove lá, né, a posse mansa e pacífica, parará, né, enfim, eu vou especificar que eu ocupei em tal data, enfim, eu pedi a ligação de água, de luz, não sei o quê, enfim, tem lá todos os critérios estabelecidos, comprovando, paguei os impostos, né, enfim, na urbana, 5 anos, ocorre aí a prescrição aquisitiva, eu posso me tornar proprietário. Atualmente, até com a possibilidade da uso capião administrativa, ainda muito pouco usada, tá? mas que já tem aí, a partir do ano passado, já uma adesão significativa. Tá? Bom, quem são os sujeitos, né, do direito real e pessoal? O direito real é absoluto, tá? Não há restrição. Qualquer um, tá? Qualquer um que viole o direito, tá? Das coisas, o sujeito ativo pode praticar sua defesa, tá? Pelas ações reais, tá? Direito pessoal é relativo a uma dualidade, né, muito clara, tal. Então eu tenho figuras dessa relação. Existe um pacto, né? Então tenho, como eu coloquei, sujeito ativo, sujeito passivo, e a resolução dessa questão, tá, está lá internamente, tá? Então não é qualquer pessoa que vai ingressar então, por exemplo, no processo que a Maria Clara promoveu contra a Juliana por dívida, a Natália, né, não pode ingressar nesse processo, tá? Porque ela não pode fazer a cobrança ou questionar qualquer coisa em relação porque é bem definido, e aí houve uma compra de um automóvel, por exemplo, tá? Então essa dualidade é muito clara, tá? Então a diferença do aí direito real típicos é limitado, é muito claro, é taxativo, chamado números cláusulos. Está lá no artigo 1225. Eu vou ler um pouquinho mais à frente, tá? Então, o
1225 fala dos direitos reais, então fala de propriedade, superfície, servidão, as concessões de reais de uso, enfim, depois eu faço uma leitura mais detalhada para vocês. Mas aí, quais são os direitos reais? É o que estão estabelecidos no artigo 1225, ponto final. Tá? Não existe interpretação, não, mas a gente pode também incluir, né, como direito real tal situação. Não, está estabelecido, é taxativo, é limitado. Tá? E são criados por lei. Tá? É o caso, por exemplo, do direito de laje mais recentemente. Tá? Então, a partir da criação, ele ingressa lá como sua condição específica. Né? Diferente do direito pessoal, né? Porque eu tenho o contrato atípico, o contrato ilimitado. Né? Eu crio qualquer tipo de contrato desde que ele seja lícito. Né? Então, tem os contratos nominados e inominados, que eu posso ter a variação que eu bem entender. Tá? A vontade das partes é que predetermina, tá? É que vai estabelecer o formato. Tá? Então, de maneira muito clara. Tá? O direito real é absoluto, obrigação passiva universal, abstenção de ofensa. Né? Então, todos nós, né, temos que nos abster de ofensa ao direito do titular. É erga omnes, tá? Não há conflito real de interesses, tá? Não há conflito aparente. Tá? Então, tá lá, tá? Todo mundo tem que respeitar. Se alguém viola, né, ele tem que responder pela violação. Tá? Diferentemente do direito pessoal, que é relativo, tá? Eu tenho pessoa ou pessoas, obviamente, eu posso ter mais de um vendedor, mais de um comprador, enfim, eu tenho... mas é pré-estabelecido. Tá? Então, existe sim um conflito aparente, aí, existe um conflito real de interesse. Tá? Então, alguém está vendendo, alguém está comprando, as condições de entrega são essas, as condições de pagamento são essas, tal. Então, enfim, isso é muito pré-definido. Então, não é qualquer pessoa, é pré-definido. Tá? Vamos para alguns princípios que são interessantes, né, para que vocês consigam entender. Princípio da aderência, especialização ou inerência, né? Esse princípio ele estabelece um vínculo, uma relação direta e imediata, né, entre a senhoria e o sujeito da coisa, né, não dependendo da colaboração de nenhum sujeito passivo para existir. Né? E se constata, né, que o direito real permanece incidindo sobre aquele bem, tá? Ainda que ele circule. Então, aí eu tenho lá no 1228, né, que o artigo 1228 ele diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa, né, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, aí é a questão de você perseguir o bem, né, a qualquer momento. Então, vamos lá. Eu tenho um... Na verdade, eu me apropriei de um livro que era da Valéria, tá? E vendi para a Sara vendeu para a Élida vendeu para a Rayana vendeu para a Juliana vendeu para a Maria Clara. Tá? O que acontece? A Valéria tem o direito de reaver esse livro, tá? Não interessando no poder de quem quer que esteja, né? No caso, injustamente com a Maria Clara. Então, a Valéria vai propor aí a ação para devolução desse livro pela Maria Clara. Aí, obviamente, né, que aí tem... A Maria Clara vai propor uma ação contra a Juliana, que vai propor uma ação contra a Rayana, que vai propor contra a Élida e que vai propor contra a Sara, enfim, vai retroceder esse caminho para a devolução dos valores que foram pagos. Mas a Valéria não precisa percorrer esse caminho para chegar ao seu livro, tá? Ela pode ir direto, tá? Então ela
A Maria Clara, obviamente que a Maria Clara comprou de boa fé, tal, né? Enfim, vai ter lá todas as condições, né? Mas termina perdendo. Por isso que você, nas compras, você tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? As pessoas compram imóveis aqui no nosso país sem assistência de advogado que é necessário, tal, e depois tem uma série de problemas, enfim. Então, o que você compra, obviamente, você tem que tomar esses cuidados, senão você pode ter problemas futuros. Mas aí, quando a gente for para a propriedade, enfim, vocês vão perceber tal que propriedade especificamente, né, o imóvel, ele está totalmente vinculado ao registro de imóveis, né? Não tendo registro de imóveis, obviamente, você vai comprar algo que pode te dar sérios problemas, tá? Absolutismo, né? Então, quando a gente fala em absolutismo, está dizendo contra qualquer pessoa, erga omnes, contra todos, né? Todo mundo tem que se abster de molestar esse titular, né? Então, até porque daí surge o direito de sequela e o direito de preferência, né? Então, o direito de sequela está na razão de perseguir esse bem e reivindicar ele lá na frente através da ação real. Foi o que eu acabei de falar, tá? Então, a Valéria propondo ação contra a Maria Clara, né? Ação reais, propondo uma ação real para reaver o seu bem, tá? E também o direito de preferência, né, quando eu estou falando das garantias, né? Então, penhor, hipoteca, por exemplo, tá? Então, eu tenho a preferência, tá? Então, o direito de preferência é que, na verdade, eu como credor, no caso, eu vou ter a preferência sobre o bem, tá? Então, a preferência, o próprio nome diz, tá? A nomenclatura é muito clara, você passa a ter preferência, tá? E a sequela é a perseguição do bem, tá? Eu vou a qualquer momento, vou buscar esse bem, tá? Princípios da publicidade ou da visibilidade e especialização. A base, tá? A base é publicidade, tá? E o cartório de registro de imóveis que vai dessa publicidade, tá? Então está lá no 1226, 1227 e 1267 do Código Civil. Então, os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro de imóveis, tá? Então eu preciso fazer o respectivo, pegar o respectivo título, né, e fazer o registro, tá? Então cuidado, a escritura, tá? No cartório de notas, a escritura ela não tem a validade, ela precisa do registro de imóveis. Então você precisa levar ao cartório de registro de imóveis, tá? Então qual é a finalidade disso? Qual é o objetivo? É de levar o conhecimento de todos da titularidade da coisa. Então, por isso que a pessoa vem te vender, você vai lá checar se é dela mesmo, tá? Então, você tem um local para fazer isso, né, que é o cartório da cidade. Algumas cidades, as cidades menores, né, como a Elida colocou, tem lá um único cartório. Palmas só tem um único cartório de registro de imóveis. Você vai para grandes cidades, às vezes tem 3, 4, porque isso tem seccionado, né? Então é separado na cidade, tá? Então você vai lá verificar a localidade do seu imóvel, né? A circunscrição que ele pertence, vai lá e checa, tá? Então os direitos reais sobre, aí a gente tem os direitos reais sobre garantia, né? Garantia constituída, enfim, né, também com a publicidade. Então você tem que fazer o registro, aí você vai verificar se esse imóvel tem hipoteca, se não tem, se tem algum processo de execução que já houve a penhora, paraná, enfim. Então tá lá, no 1226 diz o seguinte: os direitos reais sobre móveis quando constituídos ou transmitidos por atos, né, entre vivos, só se adquirem com a tradição. Então veja bem, vamos lá, móveis, tradição.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, tá? Então veja bem, é, móvel, eu compro um livro, transcrição, né? Entregou, tá? Efetivou o negócio, tá? Então, e o imóvel no cartório de registro de imóveis, tá? Bom, direito real, taxatividade ou números cláusulas limitado, está lá no 1225, a gente já falou. A lei enumera os direitos reais de forma taxativa, tá? Não ensejando assim qualquer aplicação analógica da lei, está lá no 1225, está aqui, eu vou mostrar para vocês. São direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão real de uso e a laje, tá? Nós vamos passar por todos esses direitos reais, tá? Então, a laje é mais recente, a CDRU, que é o direito real de uso, a concessão de uso, a CUEM, né? Concessão de uso especial para fins de moradia, enfim, a gente vai perpassar. Mas veja bem, direitos reais são esses, ponto final, tá? Números, cláusulas, é taxativo, tá? Aí a gente tem o princípio da tipicidade, os direitos reais existem de acordo com os tipos legais, né? Então eles estão enumerados aí pelas normas, né? Só corresponde aos direitos reais, né? Aí tem lá especificamente, né? Muito claro, a gente volta ao 1225. É perpétuo, como eu coloquei para vocês, você não perde pelo não uso, tá? Então você vai ter algumas situações específicas legais, que é o caso da desapropriação. Isso é feito pelo Estado, né? Que pode ser município, Estado ou federação, para obras, enfim, a cidade vai fazer uma avenida, enfim, tem lá vários critérios. A uso capião, que como eu coloquei para vocês, a gente vai depois tratar da uso capião, né, nos seus vários aspectos, a partir de um determinado tempo, né, você tem a prescrição aquisitiva, que dá o direito à propriedade, a renúncia, o abandono, enfim, você tem deixa lá o imóvel, não paga mais os impostos, lá, o município pode se apropriar desse imóvel aí pelo abandono, e aí você perde a propriedade. Exclusividade, então os direitos reais eles não se sobrepõem, tá? Então vocês verificaram o 1225, então você tem o direito o direito real vai ser a utilização de um deles, tá? Você não sobrepõe vários direitos reais, tá? Então a gente não tem o mesmo espaço jurídico para diversos direitos reais. Desmembramento, né? Na verdade, o princípio real sobre coisas ali é transitório, tá? Então a gente tem uma matriz que é a propriedade, né? No caso do usufruto, a gente tem lá o usufrutuário. Então, por exemplo, no caso da morte do usufrutuário, o poder volta em mãos dos titulares, então retorna às mãos do proprietário, tá? Enfim, aí chamado também de princípio da consolidação, tá? Então, embora seja desmembrado, mantém esse vínculo, tá? E aí a gente tem a classificação dos direitos reais, coisa própria. A gente está indo já para o final, para a gente não... Bom, coisa própria... bom, a coisa própria é a propriedade, tá? A propriedade que você também pode ser adquirida através do modo original, que é a posse, mediante o uso capião, tá? E aí
são direitos originários, ou coisas alheias, tá? Então, direito de uso e gozo de coisa alheia, superfície CR concessão de direito real de uso, habitação, servidão, direito de superfície e tal, enfim, vários deles. E o direito de garantia também sobre coisa alheia, penhor e hipoteca, tá? Então, são esses dois principais. Incidência, algumas características, né? Então, a gente tem incidência direta e imediata do titular sobre coisa alheia. Eu só estou reafirmando o que eu já falei, tá? Então, eu tenho a incidência direta sobre a minha propriedade, tá? Que é a coisa, tá? E se alguém violar, eu tenho a defesa através dos direitos reais, através de ações reais, tá? Reivindicatória, enfim, várias delas que eu coloquei anteriormente. O poder que o titular exerce sobre a coisa alheia, independente da prestação do sujeito passivo aí, tá? Que na verdade é a coletividade, né? Qualquer um, né, que violar, eu posso me defender, tá? Direito de sequela, só para reafirmar, eu já até falei para vocês, autoriza a perseguição da coisa, tá? Ação persecutória, tá? Quando o autor requer a restituição de algo, eu exemplifiquei aqui inclusive, tá? A preferência é restrita aos direitos reais de garantia, então penhor e hipoteca, tá? E princípio da ambulatoriedade, né, que está relacionado à sequela, tá? Então, a qualquer momento, esse direito ele possibilita, né, ele autoriza, né, o titular encontrar e restituir o bem aonde quer que ele esteja em mãos de pessoas que injustamente possuam, tá? Um pouquinho sobre propriedade, tá? Eu vou passar rapidamente aqui sobre a visão filosófica, tá? Eu pontuei aqui 3 filósofos que né, tratam da propriedade, eu acho que contratualistas, e que fica aí a dica para você se aprofundar. Eu vou falar depois, né, eu vou passar pelos 3 para que vocês entendam um pouco. Então, aí eu tenho Thomas Hobbes, né, que especifica, né, lá na sua obra Leviatã, né, ele trata o Estado, né, como origem da propriedade, né, e com pouca ênfase nesse tema, né. Enfim, aí ele mostra bens como um dos signos da honra, tá? Então, o direito da propriedade privada pertence ao soberano, sendo ele o responsável por distribuir a terra, tá? Então, eu tenho esta visão, né, de Thomas Hobbes, um dos contratualistas aí, né? Então, aí eu trago um outro, eu peguei 3 filósofos que estão mais relacionados, que tratam do tema de propriedade, para depois, inclusive, vocês, né, se aprofundarem em fazer uma inter-relação entre eles. Rousseau, né, ele lá na sua obra Discurso sobre as Ciências e as Artes, né, ele fala sobre o direito à propriedade é apenas uma convenção humana, tá? Então, como que ele vê isso? Como que ele enxerga isso? A propriedade privada, né, como todos os males da sociedade, né? Ele entende que o que dá origem à sociedade civil é a posse das terras, né? E no momento que todo o território é cercado, né, se tornando privado, há um aparecimento daqueles que ficaram sem terra. E aí quem ficou sem terra, por consequência, são obrigados a se renderem ao trabalho para os que têm terra, tá? Então, por isso que ele trata aí como os males, né, da sociedade, enfim. E aí vocês podem se aprofundar aí para interessante. John Locke, né, que aí, inclusive, o John Locke ele tem a visão, a visão liberal que é utilizada hoje, né?
ele traz para os dias atuais. A propriedade, na verdade, é algo bem mais recente, é tratado de maneira bem mais recente. Então, o que o John Locke traz o trabalho, né, como a origem da propriedade, né, e princípio organizador da vida social. Então ele fala vida, liberdade e bens aí dentro de um princípio liberal, né? Então na sua obra aí, segundo o Tratado sobre o Governo, tá? Inclusive eu coloco lá nas bibliografias o texto que ele fala sobre propriedade, tá? Então ele vê a propriedade legitimada pela natureza, né, tá? Que é a terra, tá? E quem trabalhou ali, tá? E aí como um pensamento radical, é, na verdade, na sua obra, ele visualiza, né? Ele tem dois momentos de visualização. Um primeiro momento que ele trata a Terra dessa maneira, tal. Então, veja bem, quem trata da Terra, né? A propriedade se legitima através, né, da posse e do tratamento da Terra, né? Esse é o primeiro momento, tal. Então, na verdade, e aí ele estabelece, inclusive na sua obra, a limitação disso. Tá? Então, veja bem, você ocupa a terra para a sua subsistência. Tá? Não há qualquer necessidade de você ter é, é, terras, né, que extrapolem, né, sejam maior do que essa necessidade. Tá? Então, esse é um primeiro momento. E no segundo momento, quando vem a moeda, tal, aí ele modifica, né, essa estruturação, e aí ele já trata isso de maneira que é porque veja bem, quando eu não tenho a moeda, então eu tenho a questão de utilizar, né, a minha produção, ela tem que ser consumida, senão ela, né, eu não tenho, né, além da troca, obviamente, eu não tenho como guardar igual eu posso fazer com a moeda. Tá? Então a moeda eu guardo e compro terras maiores e aí coloco pessoas para trabalhar nessa terra. Tá? Então uma visão liberal e que é utilizada bem próximo às discussões atuais. Então eu recomendo, e eu coloquei lá para vocês o segundo tratado sobre o governo, quando John Locke fala sobre propriedade. São aí em torno de 20 laudas, aí, muito tranquilo para ler, a gente consegue entender perfeitamente um conceito mais próximo da atualidade. É importante dos filósofos, e até o que eu coloco lá como bibliografia e disponibilizo para vocês, né? O segundo tratado, quem quiser ler o segundo tratado integralmente, é bem interessante também, é lógico, não há dúvidas, mas ao menos dá uma lida sobre a propriedade, porque isso é primordial para que vocês consigam entender essa visão atual de propriedade. Tá? E a partir daí vamos para uma evolução histórica, uma evolução histórica no Brasil, né? Primeira forma de ocupação das novas terras, né, por Portugal, são as capitanias hereditárias. Eu não vou entrar nas questões históricas aqui, tá, onde os capitães donatários podiam conceder as terras, né, aí se constituindo as seis Marias, sesmo, sexta parte, enfim, aí todo mundo já conhece, e aí quem quiser um aprofundamento histórico, né, vai dar uma olhada aí depois, tá, para complementar. Tá, evolução histórica no Brasil, né, entre a descoberta e a independência, a gente tem posse sobre o território, enfim, com domínio original do Estado, que é o rei, tá? Dom João II, 1534, ele constitui as capitanias, né, a carta de doação, as seis Marias, tem 12 donatários, dentre eles Martim Afonso de Souza, enfim, e aí tem toda a estruturação que a história relata. O registro imobiliário do Brasil tem uma origem fixada pela Lei Orçamentária 317 de 1843, né, regulamentada lá pelo Decreto 482 de 1846, criou o registro de hipotecas, né, imóveis e semoventes. Isso é uma origem, né, para vocês entenderem. Aqui são as capitanias, né? Está a linha do Tratado de Tordesilhas, Brasil e Espanha, enfim, aqui, né? Então aqui são as divisões, depois foram
foram se redividindo, enfim. Isso terminou, na verdade, essa sistemática, né? Então, é uma sistemática de latifúndio que a gente ainda reproduz aí até os dias atuais ainda de maneira muito preocupante. Mas, efetivamente, tá? Isso vocês têm que marcar aí no calendário de vocês, aí nas anotações, que o aspecto essencial, o marco da propriedade no Brasil é a Lei 601, chamada Lei da Terra, 18 de setembro de 1850, promulgada no Império, né? Enfim, que depois foi regulamentada em 1854, através do Decreto Imperial 1318, né? E, na verdade, dá origem à propriedade da forma que ela é atualmente, né? Não há mais terras gratuitas, elas são negociadas e receberam o status de mercadoria, tá? Então veja bem, o que acontece efetivamente, né? Então a gente tem um pouquinho mais à frente, né? Na verdade existia já um movimento para abolição já nessa época, né? Então ocorre que é, com essa possibilidade, né, a lei de terra elimina por completo, né, a condição de que alguém tomasse posse da terra. Então, obviamente, é uma expulsão muito clara dos escravos. A partir da abolição, eles ficam, né, absolutamente sem nada, tá? Então, e como quem compra a terra até hoje, né? Quem compra a terra é quem tem recursos, para quem tem dinheiro. Então, na verdade, regulamenta as propriedades de quem já tinha a propriedade, né? E possibilita, né, a compra de propriedade por, pela, pela, por essas pessoas que tinham recursos, a compra direta do Estado. Tá? Então, o Estado passa a vender as suas terras. E na verdade, também as terras eram... na verdade, agora que a gente está falando de georreferenciamento, ainda com uma dificuldade enorme. Né? Na verdade, era declaratória e continua sendo ainda em muitos locais. Então, na verdade, você declarava lá a terra e a partir daí, né, se resolvia. Tá? Então tá lá. Quando há esse registro aqui, ó, fica o governo autorizado a vender as terras devolutas em asta pública ou fora dela, e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, demarcar e descrever a posição das mesmas terras. Isso era feito através do registro paroquial. A interferência do Estado moderno, tá? Você encontra agora no século XXI, né, o direito público, há uma interferência, né, das normas do direito público no privado, e aí a chamada terceira geração dos direitos, novos direitos, transindividuais, enfim, a gente começa a falar na função social da propriedade, tá? Mas assim, eu vou demarcar especialmente a Constituição Federal de 88, tá? Que vem aí com o capítulo da política urbana, traz aí o artigo 182, 183, que é regulamentado pela Lei 10.257, também chamada Estatuto da Cidade de 2001, tá? Então, ele traz, a Constituição menciona, né, que a política de desenvolvimento urbano, né, executada pelo poder público, né, tem que trazer, através das diretrizes gerais fixadas em lei, tem o objetivo, né, de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, né, e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, a Lei 10.257 e a Constituição, e depois à frente, né, em 2002, a gente começa a ouvir falar da função social da propriedade. Tá? A Constituição traz e vincula a função social da propriedade ao plano diretor, né, das cidades, né, e nem todas as cidades têm a obrigatoriedade de fazer os planos diretores, e efetivamente termina estabelecendo esse vínculo, tá? Então, e aí a função social ela vai ser tem que ser cumprida, né? Conforme estabelece lá o plano diretor, tá?
um pouco da constitucionalização da propriedade, tá? Então vocês vão encontrar lá no artigo 5º da Constituição, né? Foi garantido o direito de propriedade lá no inciso 22 e estabeleceu que a propriedade atenderá à sua função social. A propriedade tem que atender à sua função social, tá? E também no inciso 23 dos direitos e garantias fundamentais, né, que é garantido o direito de propriedade, mas, né, a propriedade tem que atender à função social. Tá? Então vocês vão encontrar lá no artigo 170, incisos 2 e 3, direito de propriedade e sua função social, né, o 170 ele fala, né, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho urbano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: a propriedade privada, inciso 2, e o terceiro, função social da propriedade. Tá? Então, a propriedade urbana ela cumpre a sua função social quando atende às exigências, né, da ordenação da cidade expressas no plano diretor. Esse vínculo, né, que é bastante discutível aqui, nós não temos tempo hábil, né, para fazer toda essa discussão, mas está lá no artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal, e pelo fato de não haver a obrigatoriedade de parte dos municípios não fazer o plano, de fazer o plano diretor, né, então, o que acontece? A gente tem aí um problema muito grande no cumprimento dessa obrigatoriedade de cumprir a função social. Tá? Então, aí a gente tem também na questão da política da reforma agrária, no artigo 184 e 185, né, a uso capião urbana, os imóveis até 250 metros quadrados e com prescrição aquisitiva. Então, veja bem, prescrição aquisitiva de 5 anos. Passados 5 anos, o ocupante do imóvel urbano ele tem o direito ao uso capião, ele se torna proprietário após 5 anos. O rural, 5 anos também, né, em área de até 250 hectares. Está lá no artigo 191 da Constituição. Tá? Então, José Afonso fala que a função social não se confunde com sistemas de limitação, são coisas diferentes. O direito de vizinhança é limitação, a função social não, é o contrário, tá? Ela dá uma estrutura do exercício do direito à propriedade. Tá? Então, a gente encontra lá a emenda constitucional número 26, que acrescenta o direito de moradia também, que é interessante. Não confundam, tá? Então eu faço destaque aqui, tá? O direito de moradia está lá no rol dos direitos sociais, no seu artigo 6º, né, da Constituição Federal, e essa emenda constitucional traz o direito de moradia. O que é o direito de moradia e o que é o direito de propriedade? Então, o direito de propriedade é uma coisa muito diferente do direito de moradia. Então, a Constituição diz que todos teriam, né, o direito de moradia. Então, teria que ter o seu local para moradia, né? E aí, na verdade, isso termina não sendo cumprido. E aí não confundam. Quem mora num lugar não precisa ser proprietário. Inclusive, o Estado pode prover essa possibilidade. Por exemplo, o aluguel social, enfim, vários outros critérios, né, enfim, que o Estado poderia utilizar. A gente não vê comumente, especialmente no nosso país, para que esse direito de moradia fosse possibilitado, né, a todo cidadão. Né? Então, a gente tem um problema muito sério, tá, em relação à moradia. As pessoas, né, ontem nós fizemos uma entrevista com o padre Lancelotti, né, Júlio Lancelotti, de São Paulo, ele falando um pouquinho, né, da situação de pessoas, né, em situação de rua, em São Paulo, que é o local onde ele vive e tal, ele até fala, eu não trabalho com as pessoas em situação de rua, eu convivo com elas, porque é diferente trabalhar e conviver. E aí ele mostra
né, e ele fala dessa problemática, inclusive, ele fala, não, nós teríamos que avançar, né, é, na luta do direito à moradia, né, que é diferente do direito de propriedade. Tá? Propriedade, você tem lá o domínio, né, e a moradia não. Eu preciso de um lugar, né, para me alojar, né, e ter a vida digna. Então são coisas muito diferentes. Não confundam, tá? Então o que a gente vê às vezes na mídia, o que a gente às vezes vê nas conversas que as pessoas terminam, às vezes de maneira geral a gente ouve a conversa uh, em situações que confundem essas duas situações, tá? Então direito de moradia, todo mundo quer casa porque quer propriedade. Não. Tá, a propriedade é uma situação é, que estabelecida, né, lá pela Constituição Federal, pelo Código Civil, né, que estabelece o domínio e tal. E o direito de moradia é dar dignidade para as pessoas se alojar. Ponto. Aí quem pode dar isso aí? O próprio Estado, né? O Estado ele poderia criar alternativas, várias delas, né, para que nós tivéssemos a possibilidade, né, da moradia, que é diferente, tá? Bom, como eu já falei para vocês, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, traz um aspecto bem interessante, que é o uso capião urbana constitucional, né, que está relacionado a imóveis de 250 metros quadrados, enfim, e que possibilita o título de domínio, aí sim aqui é propriedade após a prescrição aquisitiva, independente, aí né, conferido tanto ao marido, ou à mulher, ou a ambos, enfim, aí fica. Mas isso é uma evolução bastante interessante no sentido do cumprimento da função social da propriedade e enfim, da regularização fundiária também no país de maneira geral. Isso é bastante interessante, tá? Então aí a nova ordem econômica, aí sim, agora caminhando para o final, é, o que a gente tem, né? Reconhecimento, a gente tem uma renovação de conceito, né, de posse, aí como está especificado, é, e vem a posse pro labore, conferindo uma função social. Então a gente encontra aí o reconhecimento do direito de propriedade delimitado pela função social. Então o direito de sociedade não é mais absoluto, tá? O direito de propriedade não é mais absoluto. Ele tem ele tem que cumprir a função social. Transferência dos imóveis urbanos abandonados ao domínio dos municípios, artigo 1276 do Código Civil. Então, os imóveis rústicos abandonados para fins de reforma agrária pode ser apropriado também pela União. E na área urbana, os municípios podem requerer os imóveis abandonados, inclusive para a utilização de regularização fundiária. Está lá no 1276, o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que não se encontrar na posse de outrem poderá ser arrecadado. O município pode arrecadar esse município como bem vago e passar 3 anos depois a propriedade do município ou a do Distrito Federal se achar nas respectivas circunscrições. O imóvel situado na área rural, ele também pode sofrer também essa arrecadação, tá, também com os 3 anos. Tá? Então aí o objetivo é tentar, né, resolver essas questões de imóveis abandonados. Né? Deixa eu ver. Bom, aí o Código Civil, né, na nova ordem social e econômica, aí a gente enxerga uma amplitude um pouco, né, algo mais amplo, efetivamente, né? A atualização das normas sobre os direitos de vizinhança. Então a gente tem a gente vai falar de direito de vizinhança lá um pouco mais à frente, né? Há uma revisão de normas sobre o condomínio edilício. O condomínio edilício vem para o Código Civil e estabelece novas condições. Acho que é importante, vocês vão falar sobre condomínio edilício.
a disciplinação da propriedade fiduciária, tá? Como ela funciona, a gente vai esmiuçar isso um pouco, tá? Mais à frente. A inclusão do direito de superfície, tá? Que também está lá no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001. E o direito do promitente comprador do imóvel com direitos reais, tá? O direito de laje, as concessões, a CUEM, né, que é específico para fins de moradia, e a CDRU, que é o direito real de uso, que pode ser utilizado também para a área comercial, tá? Então,